E se eu te falasse que você pode utilizar uma inteligência artificial totalmente online e gratuita aqui dentro do QGIS para fazer os seus projetos de contagem de plantas e árvores, como nesse caso aqui. Aqui eu tenho uma imagem, um ortomosaico, que a gente fez um mapeamento numa área que tem mudas de eucalipto. Então a gente percebe que é uma área difícil, né? É uma área bem suja, então suja no sentido que tem as mudas que a gente quer fazer a contagem, mas também tem bastante planta daninha, tem galho, enfim, tem bastante coisas a mais aqui nessa área. E aqui eu tô com o resultado dessa inteligência artificial, tá? É um algoritmo da DJI, então a gente fez isso pelo site DJI Smart Farm Web, vou deixar o link desse site aqui embaixo na descrição, e eu vou mostrar como que a gente fez esse processo, né? Como que a gente pega o resultado do site da DJI e incorpora aqui dentro do QGIS, tá bom? Então, acredito que muitas pessoas utilizam o DJI Smart Farm Web somente para fazer o processamento das imagens, né? Porque ele processa de forma gratuita, ele gera tanto ortomosaico com imagem RGB, com imagem multispectral, mas ele tem também essa opção de fazer a contagem, mas poucas pessoas conhecem esse recurso. Então, se você gosta do conteúdo, se isso te ajuda de alguma forma, se inscreve no canal, dá um joinha, que isso ajuda bastante a gente crescer aqui no YouTube, beleza? Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é acessar esse site aqui, tá? É o site do DJI Smart Farm Web. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição para você ter acesso, né, a essa interface que eu tô vendo. Você precisa fazer uma conta. Essa conta é gratuita, né? Então, se você já tem um drone de pulverização ou um drone de imagem, provavelmente você já tem uma conta da DJI. Então, é só colocar seu e-mail, a sua senha e você vai acessar essa plataforma, né? Esse site. Esse site é muito legal porque você consegue processar imagens, né? Construir ortomosaicos, tanto com imagem RGB, imagem multispectral, de forma gratuita, tá? O ponto negativo desse site é que você só consegue fazer com alguns drones específicos, né? Eu sei que o Mavic Air 2S ele consegue ler tranquilo, o Mavic 3 multispectral ele lê também, só que os da série Mini, acredito que ele não funciona, tá? Ele dá um erro na hora de importar as fotos. Então esse seria o único lado negativo, né, dessa abordagem que eu vou passar para vocês. Se por acaso você tem um drone que o site não consiga ler, a gente tem um curso, tá, online com aulas gravadas que a gente ensina mais 3 metodologias diferentes para você estar fazendo essa contagem de plantas e árvores, tá bom? A gente tem outras abordagens para fazer utilizando o software QGIS. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre o software, né, que a gente utiliza aqui, o QGIS, o QGIS é um software gratuito, né? Você só precisa do conhecimento para trabalhar, mexer, e esse conhecimento que a gente passa para vocês, desde a parte de QGIS básico e também te ensina a trabalhar nesse software, né, o Smart Farm Web. Aqui eu só vou mostrar como que a gente faz para conseguir os dados, né, das copas nesse processo, né, que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Então aqui a gente tem a interface principal. O que a gente vai precisar fazer? Vai ser vir aqui, olha, na reconstrução de nuvem, vem em arquivo de mídia, depois a gente clica aqui em novo para criar um novo projeto. Eu preciso dar um nome para o meu projeto, pode ser, por exemplo, teste contagem. E aqui que é o principal, tá? Em tipo, a gente precisa colocar em pomar. Normalmente, quando a gente vai construir imagem RGB, só o ortomosaico, a gente coloca terra agrícola, tá? Mas para fazer extrair os dados de contagem, a gente precisa trabalhar aqui em pomares, tá? Se você tiver imagem multispectral, quiser construir NDVI, NDRE, você coloca aqui em multispectral. Não é o nosso caso, né? A gente quer fazer uma contagem, então a gente vai trabalhar em pomares. Só uma curiosidade, nesse modo, né, em pomar, que a DJI permite, né, a gente fazer as aplicações em linhas, as aplicações em cima das copas, enfim, tem várias funcionalidades a mais essa parte aqui dos pomares, tá bom? Então é só colocar isso, apertar salvar e enviar. Aqui a gente precisa selecionar o arquivo. Eu já tenho as fotos aqui, tá? De uma área de exemplo, só para mostrar para vocês. Você aperta aqui em abrir. Ativa aqui, ó, o mapeamento automático para ele já subir as fotos, né, para a nuvem, depois já começar o processamento, construir o ortomosaico. Você coloca aqui um OK. E daí ele vai começar aqui, olha, a subir essas imagens para a nuvem, né? Então esse site, ele é online, né? Gratuito e na nuvem. Então a primeira coisa, você precisa subir essas fotos para o servidor da DJI. Depois que subir as fotos, aí vai começar a construção do ortomosaico. Para a gente não ficar esperando, eu já subi várias imagens aqui, né? E já tenho vários ortomosaicos prontos para mostrar para vocês como que funciona. Então, depois que acabar aqui, o seu mapa ele vai aqui para mapas HD,
Deixa eu colocar aqui, sair aqui. Depois vai para o mapas HD e vai aparecer aqui, olha, do lado da missão que você criou, né? Do projeto que você criou, vai aparecer aqui completar, né? Esse símbolo aqui que deu concluído, tá? Eu processei aqui um antes e deu errado, mas provavelmente no de vocês vai dar certo. Às vezes ele não importou algumas fotos e ele deu erro aqui. Então, uma vez que tiver aqui, olha, esse verdinho, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui, olha, em reconstrução de nuvem e vai acessar essa parte aqui, ó, de pomares. Então, você clica aqui. Então, todo o projeto que você fez na parte de pomar vai estar aqui, tá bom? Então, eu tenho vários. Então, aqui, olha, vamos começar com esse daqui, olha. Esse daqui é o mais simples, né? Na verdade, esse que eu tô aberto aqui é esse daqui, é Pinos. Então, vamos começar com essa imagem, que é a imagem que eu já tô aberto aqui no QGIS. Então, a gente vai precisar vir aqui, olha, em planejamento de rotas. Deixa eu carregar aqui a imagem. Então, ele já carregou aqui o nosso ortomosaico, tá? Essa imagem em TIFF. Se você quiser baixar ela, essa imagem, você vem aqui nessa opção para baixar, vem em mapas HD e baixa aqui esse Result TIFF. E daí esse arquivo você já pode abrir no QGIS, tá bom? Então, esse arquivo aqui, esse Result TIFF, é esse arquivo aqui, olha, é essa imagem que eu tenho aqui dentro do QGIS. Mas o que a gente vai precisar fazer para extrair, né, essa informação das copas? A primeira coisa, a gente vai vir aqui, olha, em campo. A gente vai criar um novo campo. Bem, novo campo. Aqui você só precisa criar um campo qualquer, tá? Não precisa ficar certinho. Então, aqui um campo aleatório. Vou colocar teste. Vou apertar salvar. Então, você já tem aqui uma delimitação de uma área qualquer, tá? Mas isso daqui é meio que irrelevante. Agora, você vem aqui, olha, em configurações de rota de voo. Ele vai gerar aqui as rotas, tá? Por que ele gera essas rotas? Porque esse site ele é conectado com a sua conta de pulverização da DJI, né? Então você pode gerar aqui o ortomosaico, gerar as rotas de pulverização e já mandar para o seu drone, né? Então se o e-mail que você está trabalhando aqui nessa conta é o mesmo e-mail do que está no seu controle, né? Do drone de pulverização, essa missão já vai automaticamente. Então aqui você pode estabelecer uma série de parâmetros, mas o que a gente precisa trabalhar é aqui, olha, em modificar mapa de IA, né, de inteligência artificial. Então, a DJI, esse software, né, que eu estou mostrando para vocês, tem um algoritmo de IA por trás. E a gente pode visualizar esses dados. Então, se eu vim aqui, olha, em modificar mapa de IA, clico aqui, ó, em correção, você vem aqui em modificar mapa de IA, ele vai mostrar para você o que ele classificou. Tá? Então, ele tenta classificar tudo que tem nessa imagem, nessas coisas aqui, né? Ele tenta classificar em árvore, edifício, poste, água, ou outros, né? E copa de árvore. O que a gente quer seria copa de árvore. Então, eu vou desabilitar os outros, olha. Vou desabilitar tudo isso e vou ficar somente com aqui as copas, ó. Se eu desabilitar, ó, some, tá vendo? Então, olha que legal aqui. A gente já tem a contagem. Então, o algoritmo da DJI rodou nessa imagem e identificou tudo esses pontinhos em rosa seriam copas de árvore, tá? Só que o lado negativo dessa interface aqui do Smart Farm é que eu não consigo saber, né, quantas árvores tem, eu não consigo fazer edições com facilidade, você não consegue trabalhar muito, gerar mapas, né? Então, por isso que a gente precisa baixar essa informação e tentar abrir dentro do QGIS. Como que a gente vai fazer para baixar essas informações? Antes de mostrar, olha que legal a contagem, tá? Então, a gente tem um resultado muito satisfatório. Tudo bem, né, que tem alguns erros de classificação, às vezes ele classifica daninhas como árvore, às vezes ele dá erro de dupla contagem, mas tendo em vista, né, que é um algoritmo online, né, gratuito, é bem satisfatório esse resultado. Como que a gente vai fazer para baixar isso? A gente vai vir aqui, olha, vamos clicar nesse botão. Aqui, lembra que a gente baixou o mapa, né, o ortomosaico? A gente baixou aqui em mapa HD. Só que a gente vai descer aqui, olha, embaixo, tem essa opção de dados de copas de árvores. Então, a gente vai vir aqui e baixar esse arquivo, tá? Só clicar em cima, ele já vai começar aqui o download, bom? Ele vai fazer o download, finalizou. Então, a gente vai acessar aqui, olha, ele baixou esse arquivo, né? Esse info no formato JSON, tá? Qual que é o lado negativo? Que se a gente pegar esse arquivo e abrir no QGIS, ele não reconhece, tá bom? Então, a gente precisa de um script para fazer a transformação desse arquivo, né, JSON, para o formato em shapefile. Então, a gente adicionou aqui no plugin Neloritech essa função do Smart Farm Web da parte de contagem. Então, vai ser bem simples. Deixa eu remover, ó, essa camada aqui. Só que perceba que a minha área de interesse é essa área aqui, né? Que tem os talhões. Só que o DJI, ele aplica, né, esse algoritmo nessa imagem toda. Então, você tem alguns ruídos, né? Aqui fora, tá vendo? Ele acha que isso daqui são copas. Enfim, são copas de árvores, né? Mas não de eucalipto do que a gente quer. Então, aqui já está automatizado um filtro para você tirar
o que está fora dessa área. Então, você vai vir aqui em pontos, aqui em arquivo JSON, né? Você clica aqui nos 3 pontinhos, seleciona aqui, esse que a gente baixou. Aqui é o talhão, né? O limite. Então, todo ponto que estiver fora do limite, ele vai excluir isso. E aperta aqui um executar. Então, ele já importou a camada, tá? Aqui aparece quantos pontos tem no total. Então, tem 20.300 pontos. Os pontos dentro da área tem 19.000, tá bom? E pontos fora da área tem 1.000 pontos. Vou apertar aqui em fechar. Então, aqui no QGIS, a gente já tem esses pontos. Deixa eu colocar outra cor. Vamos colocar um amarelo, né? Acho que fica mais fácil para visualizar. Então, a gente já tem aqui os pontos, né? As contagens. E, de novo, aqui no QGIS é muito mais fácil, né? A gente trabalhar com as edições, fazer as contagens, enfim, gerar mapas e relatórios. Então, é muito mais simples a gente fazer o trabalho pelo QGIS, tá bom? Então, tá aí o resultado. De novo, é bem satisfatório, né? Tendo em vista que essa é uma área difícil de analisar, tem regiões que as copas já estão se encostando, tem bastante planta daninha, né? Então, às vezes, você vai utilizar o índice GLI para fazer essa contagem, já não fica tão legal, né? Por conta dessa sujeira em volta aqui, nessas daninhas nessas regiões, tá bom? Eu trouxe aqui alguns outros exemplos para mostrar para vocês, tá? De novo, você vai ter que testar aqui e verificar se ele consegue classificar bem a sua imagem. Mas, de uma forma geral, quase todas as imagens que eu coloquei, ele teve um resultado bem satisfatório. Então, olha, essa imagem foi o que a gente fez. Essa imagem aqui é bem simples, né? Então, só mostrando para vocês o resultado nessa imagem também. Teve um resultado bem satisfatório. Deixa eu colocar aqui, ó. Mapa de A. Então, olha que legal esse mapa, né? Um mapa bem simples. O que acontece bastante, às vezes ele dá esse problema aqui, ó, de dupla contagem. Ele coloca 2 pontos na mesma árvore. Mas daqui no QGIS você consegue resolver. Você iria dar um buffer, né? Você não pode dar um buffer muito grande para não encostar na outra árvore, mas dá um buffer, depois dá um dissolver e depois aplica um centroid. Daí você tira esses pontos que estão muito perto um do outro. Olha que legal que eu quero mostrar aqui. Aqui, essas citros, né, provavelmente citros, eles já estão encostados, né? Então, uma planta já encostou na outra. E mesmo assim, né, esse algoritmo ele consegue definir onde começa a planta e onde termina. Então, ele sabe que isso daqui é uma árvore, isso daqui é outra, isso daqui é outra, enfim. É um algoritmo bem legal, né? Tendo em vista que é gratuito, tá bom? Vamos ver outra situação. Outras imagens. Então, esse daqui a gente já viu. Aqui é pinos também, né? Eucalipto. Vamos vir aqui em planejamento de rota. Onde a gente vem em configurações de rota. E vem aqui, né, de novo em mapa de IA. Se essa dica ajudou aí, você de alguma forma, de novo, ajuda a gente, se inscreve no canal. Pensa com carinho aí no nosso curso online, tá? Um curso que tem bastante conteúdo legal. Meu número tá aqui embaixo também, se você quiser trocar uma ideia sobre os conteúdos que tem no curso. Então aqui, olha, ele gerou já, vamos desabilitar tudo. Então olha que legal a contagem nessa área. De novo, olha a dificuldade que essa imagem traz pra gente, né? Os pinos aqui, os eucaliptos, eles já estão encostados, né? Então, olha isso daqui. É difícil um algoritmo identificar que isso daqui é uma árvore, isso daqui é outra, isso daqui é outra, porque eles estão todos encostados, né? Mas esse algoritmo da DJI está bem treinado e consegue fazer bem essa classificação. Então, olha que legal esse resultado, tá? Claro, você não pode, né, pegar isso daqui e já fazer um mapa e entregar para o seu cliente. Você vai precisar conferir o resultado, fazer algumas análises. Você vai ter que perder um tempinho aqui para conferir esse resultado, né? A gente não pode pegar esse resultado e achar que ele está 100% certo. Você precisa fazer correções manuais, tá bom? Mas é um resultado muito legal. Vamos vir aqui, eu acho que eu tenho mais uma área para mostrar para vocês. Esse daqui foi o último que a gente viu. Esse daqui, olha, não ficou tão legal, tá? Então, deixa eu mostrar áreas que a classificação não fica tão legal. Tudo bem que nesse dia o mapeamento acho que estava ventando e as copas, né, ficaram bem ruins, né, a segmentação. Então, olha, tá vendo aqui, olha, tá bem difícil, né, essa imagem. Deixa eu mostrar como que ficou o resultado para vocês. Vamos vir aqui em correção, modificar. Então tá aí, ó. Você vê que o resultado não fica tão legal, né? Deixa eu desabilitar aqui, ó. Então algumas ele consegue pegar bem, tá vendo? Só que tem muita coisa que ele não pega, tá? De novo, né? É uma área bem difícil, né? Tá vendo aqui, olha? Teve problema, né? Na parte do ortomosaico por vento. Eu acredito que o drone, né? Também tava chacoalhando bastante.
Mas uma área aqui que não ficou tão legal a classificação. Mas entre você fazer manualmente tudo e já pegar um arquivo bruto, né? E depois só fazer a edição é muito mais rápido, né? Deixa eu ver se tem mais alguma área. Então, eu acredito que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Ah, aqui tem um outro caso, né? Aqui com plantas, né? Mais novas. Então, esse resultado aqui ficou bem legal também. Deixa eu ver aqui. Modificar mapa de IA. Então, temos aí, ó, o último resultado que eu queria passar para vocês. Então, você vê aqui, ó. Os eucaliptos, né? Bem novos. E ele consegue fazer, ó, essa classificação com um resultado muito satisfatório. Beleza, gente? Basicamente isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Se você tem interesse no curso ou no plugin, né? Manda uma mensagem para mim. Meu número tá aqui embaixo na descrição, que a gente faz um pacote bem legal para vocês aí, se quiser adquirir o curso junto com esse plugin do Smart Farm Web, dos pontos, e você tem isso, acesso vitalício, né? Você pode fazer vários projetos de forma bem simples, né? Aqui fazendo essa contagem, utilizando a inteligência artificial da DJI, beleza? Temos outros plugins também de rota personalizada para Chag, taxa variável para DJI dentro aqui do QGIS, taxa variável para Chag, enfim, temos plugin de identificação de plano daninha, falha de plantio, identificação do solo exposto, classificação de NDVI, temos vários projetos aqui, plugins, né, automações que a gente tem dentro do QGIS. Se você tem interesse, de novo, manda uma mensagem para mim que a gente troca uma ideia, beleza, gente? Valeu, um abraço e até mais!